Mateus capítulo 9, versículo de número 27, a narrativa da Bíblia diz o seguinte: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Olha, como aos homens está ordenado morrer só uma vez. Aí depois que morre somente uma vez, não é duas, não é três, não é quatro, uma só vez. Aí o escritor diz que segue o juízo. Segue o juízo depois da morte. Olha, os adeptos do universalismo defendem que haverá salvação póstuma, interpretando o juízo como o momento em que Deus resgatará em Cristo todos os homens. Balela. Mentira. Não é isso não. Não é assim não que a Bíblia mostra, a Bíblia fala o contrário. O Espiritismo defende, lançando mão dos casos de ressurreição relatados na Bíblia, nega que a passagem por este mundo seja único e que este juízo estabelece o retorno do espírito a uma outra vida em que terá de cumprir o seu karma. Também mentira. Não, senhor. Presta atenção, mas será que depois da morte segue-se o juízo? Morrer uma só vez? Mas a Bíblia nos apresenta de pessoas que elas morreram mais de uma vez. Como assim? Morreram e não seguiu o juízo. Depois que morreram, tornaram a reviver. Ressuscitaram. O que é isso mesmo? Ressuscitaram. Então, por exemplo, o filho da viúva de Naim morreu e não seguiu o juízo. Depois da morte, tornou a reviver no caminho do cemitério. Ressuscitou. A filha de Jairo, uma menina de quase 12 anos, morreu e ela tornou a reviver. Então, como que segue o juízo se essas pessoas morreram, tornaram a reviver? Então não mostra uma vez? Tem pessoas na Bíblia que morreram duas vezes. Morreu, ressuscitou, tornou a morrer e depois ressuscitou. E aí, como é que fica uma coisa dessa? Como que fica isso? Lázaro, que estava morto, já havia 4 dias sepultado. Então tinha que seguir o juízo. Morre uma vez, segue o juízo? Não. Ele morreu, ressuscitou e com o tempo tornou a morrer. Então como que essa passagem de Hebreus 9, versículo 7, e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo? O que você acha? Qual é a sua opinião? O que vocês acham? Isso aqui é real ou não é real? Como então se tem pessoas na Bíblia que ressuscitaram? E como pessoas de vez em quando ficam testificando aí, testemunhando por aí, tem que conferir se é verdade. De ressurreição. A pessoa morreu, ressurgiu, né? Está vivo na terra e um dia vai morrer novamente. Então, como que a pessoa, ao homem está ordenado morrer uma única vez e depois dessa única vez segue o juízo se a pessoa restou depois da morte? E aí, como é que vocês acham?
O que vocês acham? Pode falar, dá a opinião de vocês, tá bom?